Deus. Vixe, peraí, calma aí. A maior decepção que eu já sofri, eu acho que foi mais na minha vida amorosa, né? Tive umas decepções que não gostaria de relatar, mas poderia ter me saído bem melhor, né? Me decepciona muito, às vezes são pessoas que em alguns momentos se mostram de uma forma e em outros momentos você vê que não eram daquela forma e acabam mudando. Eu acho que grandes decepções, não. Eu acho que pequenas decepçõezinhas ali, cotidianas, não sei, alguma coisa quebrar, alguma coisa dar errado, o dia não tá seguindo do jeito que eu quero. São essas pequenas decepções, assim, cotidianas. Decepções gigantescas, eu acho que nunca. Maior decepção, eu já tive muitas amizades, de muitos e muitos tempos, sabe? Eu sempre gostei, enfim, eu sempre, como é que posso dizer? Prezei, acho que essa é a palavra certa, prezei muito pelas minhas amizades, sabe? Só que tem algumas amizades que eu tive ao longo do tempo que, sabe, não foram tão legais, que me decepcionaram. Acho que momentos como, assim, estar mais no contexto geral com a minha família, algumas pessoas, eu acho que eu poderia ter aproveitado mais. Algumas oportunidades também, eu acho que eu poderia ter aproveitado muito mais. E algumas passaram, né? E eu não aproveitei. Eu acho que foi uma decepção muito grande. O que eu aprendi com minha última decepção foi que essas decepções, elas acabam me fazendo evoluir mais como pessoa. Então eu sempre acabo aprendendo com alguma decepção. E sempre tem espaço para mais aprendizado. Eu acho que sempre tem espaço para maiores evoluções. Então as decepções, eu considero elas muito importantes. Minha última decepção, bom, eu aprendi que o Senhor, Ele tem sempre o melhor para minha vida. Foi algo que aconteceu comigo que eu demorei muito para superar. Mas o Senhor tem me feito pensar sobre e olhar para frente. Aos poucos eu estou tentando compreender algumas coisas sobre isso e seguir em frente. Conversando com uma pessoa. Eu tava conversando com uma pessoa e acabou que essa pessoa não tinha essa mesma responsabilidade afetiva comigo. Então, sobre o que eu senti sobre isso, como eu disse antes, eu fiquei decepcionada, mas ao mesmo tempo foi um livramento. O que eu aprendi com a minha última decepção foi que não devemos esperar nada das pessoas e que sempre que nós colocamos expectativa nas pessoas, a gente vai estar tendo, né, uma proporção enorme de mais de retorno e que a gente precisa andar de pé no chão e entender que nem sempre as coisas saem como a gente espera. Toda decepção, ela parte de uma expectativa e quando a gente não consegue, né, fica frustrado, se decepciona, mas o aprendizado ele sempre está presente. Então eu sempre busco tentar aprender algo nas situações ruins, né? Tipo assim, não tem um mal que não venha para um bem. Então, por que eu estou me decepcionando? Eu tento primeiro buscar saber qual foi a minha impressão sobre isso e se essa decepção veio de fora ou se veio de mim mesmo. De onde vem essa responsabilidade da decepção, né? Uma decepção que outra pessoa sofreu e que eu acabei sentindo muito. Eu sempre sinto as decepções que a minha mãe sofre. Eu sou muito ligado com minha mãe, a gente tem um laço muito forte. Então qualquer decepção que ela passa, qualquer decepção que ela sofre, me atinge. Total. Uma decepção que alguém que eu conheço, que sofreu e que eu sofri junto, foi quando a minha filha não passou na seleção, né, para estudar no IF. Eu vi ela, assim, muito para baixo e eu fiquei sem saber nem o que falar, né? E eu senti, assim, um pouco impotente, porque é muito ruim quando você vê uma pessoa que você ama passar por uma situação e não poder fazer nada para poder ajudar, amenizar, né? E que eu acho que essa questão da rede social, da gente estar sempre online, sempre presente, a gente acaba entrando muito na vida das pessoas que a gente nem conhece. E acaba se decepcionando também, né? Um exemplo, os refugiados, as pessoas
que estão vivendo aquela situação de guerra, ou grandes enchentes, quando você vê que a pessoa perdeu tudo, que a pessoa, tipo assim, perdeu a sua vida inteira, a sua família, eles sofrem uma decepção, sofrem uma grande perda e você acaba sentindo também, porque você exercita a sua empatia, né? Você se coloca no lugar dele. E se fosse eu? Se fosse alguém da minha família, entendeu? Coisa que aconteceu com minha mãe, por exemplo, e que me afetou de tabela porque eu vi ela chateada, ou eu vi, enfim, que ela não ficou muito feliz com aquilo. Eu vi que afetou ela de alguma forma. E isso acaba me afetando porque é uma pessoa que eu gosto, sabe? É uma pessoa que, tipo, faz parte da minha vida e que eu sempre tive muito carinho. Então é isso, essas pessoas que, tipo, estão muito próximas a mim, acabam sempre me afetando de alguma forma quando deixa ela chateada, ou, enfim, acaba tocando em algum ponto não muito legal. Eu acho que foi quando uma amiga minha estava num processo muito difícil na faculdade e aquilo que ela estava passando me incomodou bastante. Aí eu fui lá e ajudei ela, ela estava agoniada. Se eu já decepcionei alguém, com certeza, não tenha dúvidas. Como eu falei, a decepção faz parte de quem a gente é, né? E decepcionar também. Somos todos humanos, todo mundo erra e acerta, né? Mas justamente o erro, ele funciona pra gente aprender a acertar. Ninguém é perfeito, né? Vamos cooperar. Então, assim, nunca chegou em mim, né? Mas, assim, com certeza deve ter feito alguma coisa assim. Obviamente, eu acho que não foi nada de grave, porque se fosse, eu com certeza alguém teria me falado, né? Mas eu acho que sim, até porque, tipo, hoje em dia eu tive que errar bastante para conseguir chegar onde eu tô hoje. Já decepcionei alguém e sempre tenho medo de fazer isso. Eu sempre tento ser, assim, o melhor para aquela pessoa, porque tenho muito medo de ficar de mal com alguém, eu não gosto. Eu gosto de me sentir bem com qualquer pessoa. Então já decepcionei pessoas e isso me ensinou bastante. Se eu já decepcionei alguém, com certeza. Eu imagino que com certeza já decepcionei alguém. Sempre vai ter alguém que vai se decepcionar com alguma coisa que você fez, mesmo que não seja a sua intenção. E eu acho que isso faz parte da vida. Essas pessoas, elas vão lidar com isso, assim como também vão lidar que existem pessoas que se decepcionam com coisas que eu fiz e que eu não tenho intenção de decepcionar essas pessoas. Eu creio que sim, porque teve já pessoa que veio me falar que eu fiz algumas coisas que não gostaram, outros acharam melhor deixar pra lá, mas eu creio que sim, porque somos propícios a isso, né? É impossível a gente viver num mundo desse e não decepcionar alguém. E assim, aproveito, né, a oportunidade até para pedir perdão para quem eu decepcionei. Mas, infelizmente, já sim. Um conselho para quem se decepcionou demais é não se deixar atingir. Eu sei que é chato, eu sei que é triste, mas que essas coisas fazem parte da vida e tornam humanos. Então, assim, super normal se decepcionar. E eu acho que um conselho é aprender, tirar alguma coisa disso, alguma coisa boa. Cada vez que você se decepciona, né, é uma oportunidade para você aprender e seguir um caminho diferente. Então entenda a decepção como uma coisa necessária na nossa vida para a gente sempre estar em constante evolução. E quanto mais a gente se preocupa com aquela decepção que ficou, que a gente não consegue superar, mais ela vai tomar o seu tempo, você não vai perceber. As coisas belas da vida estão aí pra gente viver. O conselho para alguém que já se decepcionou demais é que ela espere mais de Cristo, menos das pessoas, porque Ele é o único que não vai te decepcionar, é o único que não vai deixar você na mão. Assim, não leve aquilo tanto profundamente, sabe? Não deixe isso afetar tanto a sua vida a ponto de você, não sei, mudar quem você é, ou você cortar, sei lá, relações com todo mundo, enfim, ficar muito chateado, muito triste. Eu acho que é você levar isso de uma forma positiva.